Minha bateria, pessoal, que acabou, mas já reconectei. Vamos continuando. Então, uma das exigências para que eu exerça a plenitude dos meus direitos políticos é o domicílio eleitoral. Tá bom, professor? Mas eu posso morar, por exemplo, em São Luís do Norte e ser candidato em Uruaçu? Já vi algumas situações desse jeito. Pode, porque o domicílio eleitoral não se confunde com a sua residência. Você pode, por exemplo, ter a sua residência em São Luís do Norte, mas ter uma empresa em Uruaçu, ter uma fazenda em Uruaçu. Então você tem um vínculo com aquela cidade, você tem um vínculo com aquele município. O que você pode fazer? Ir lá no cartório eleitoral, um ano antes das eleições, ou 6 meses antes das eleições agora, comprovar o seu vínculo com aquele município e transferir o seu domicílio eleitoral para lá. Então essas pessoas que você vê que tem, às vezes mora numa cidade, mas que vota em outra, ele tem que comprovar esse vínculo que existe entre ele e aquela cidade. Comprovando esse vínculo, ele terá domicílio eleitoral nessa cidade. Acontece fraude? Sim, é um crime punível, né, como todo crime é punível, e tem que ter cuidado com isso. Aqui o que nós estamos falando é das regras de direito, das regras de constitucionalidade. Então você tem que ter um vínculo forte com o outro município. Você não precisa necessariamente morar naquele município, mas você tem que ter um vínculo forte com aquela circunscrição. Então, ter domicílio eleitoral naquela circunscrição. Bom, o exemplo foi dado em relação ao município, mas em relação ao Estado, a circunscrição do Estado são os seus limites territoriais. Se eu tenho domicílio em Goiás, eu posso ser candidato em Goiás e ter o meu título de eleitor aqui. Se o meu domicílio, se eu quero ser candidato pelo estado do Tocantins, eu tenho que ter o domicílio eleitoral no Tocantins. Fechado? O presidente da República, evidentemente, não pode estar morando fora do país e querer ser candidato no Brasil. Ele tem toda a sua vida nos Estados Unidos, já adquiriu cidadania, green card, já é eleitor nos Estados Unidos e quer ser presidente no Brasil. Ele não tem mais domicílio eleitoral no Brasil. Então ele terá que regularizar essa situação primeiro para ter domicílio eleitoral nesta circunscrição e aí sim poder ser candidato, tá bom? Outras exigências para ter o exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, estar elegível, poder ser candidato, é a filiação partidária. O Brasil tem um formato, uma vida política, uma vida eleitoral com fulcro na estrutura dos partidos políticos. Tá? Vocês vão fazer um trabalho para mim específico sobre esses partidos políticos. Então, uma exigência para que eu exerça com plenitude os meus direitos políticos, podendo ser candidato, é a filiação a um partido político. Eu tenho que ser membro de um partido político. Eu preciso estar filiado a um partido político. Sem filiação ao partido político, jamais eu consigo ser candidato. Tá bom? Tem demandas, inclusive no Supremo Tribunal Federal sobre isso, de tentativas, inclusive de um juiz goiano, de liberar a candidatura avulsa, sem ligação a partido político, mas isso já foi amplamente rebatido e depois nós vamos, ao estudar o partido político, tratar mais disso. Por ora, basta que você compreenda que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Então, quem não se filiou a partido político agora até o dia 4 de maio, ele não poderá ser candidato nessas eleições. Eu tenho que estar filiado a um partido político pelo menos 6 meses antes do pleito, antes do dia da eleição. Então, quem não se filiou para essa eleição de 2020 a um partido político não poderá ser candidato, mesmo que decida sê-lo da agora para frente, tá? Então, esse prazo de 6 meses é importante marcar, porque ele é o prazo para transferência eleitoral também. Então, se eu quero ser candidato, eu tenho que, há pelo menos 6 meses antes da eleição, estar com a minha estar com o meu domicílio na circunscrição eleitoral, ou seja, ser eleitor daquela cidade ou daquele estado pelo menos 6 meses antes do pleito e ter filiação partidária também pelo menos 6 meses antes do pleito, tá bom? Nessa eleição de 2020, quem quer ser candidato teve que regularizar o seu domicílio eleitoral e a sua filiação partidária até o dia 4 de maio.
bom? Nós já estamos com vários casos, com problemas na justiça sobre isso, de gente que deixou para a última hora e depois não conseguiu fazer a filiação, gente que deixou para a última hora e não conseguiu fazer a transferência do domicílio, e agora é uma briga judicial muito grande, tá bom? Depois eu ensino detalhes disso para vocês ganharem um dinheirinho lá na frente. Brincadeira, tá? Bom, o que mais? Uma outra exigência, e a última, né, são 6 condições de elegibilidade, é a idade mínima. Veja, apesar de poder ser eleitor a partir dos 16 anos, eu não posso ser candidato a nenhum cargo com 16 ou 17 anos. Né? Eu preciso ter a idade mínima de acordo com o cargo, e a menor idade exigida é para o cargo de vereador, que é 18 anos. Tá bom? Esse seu nobre amigo aqui, eu nunca contei isso, vou contar pela primeira vez, hein? Eu fui eleito vereador na minha cidade com 19 anos. Eu acho que vocês não sabiam disso. E não fui candidato a vice-prefeito nessa mesma eleição, justamente porque demandava para vice-prefeito a idade de 21 anos, e eu tinha 19. Então veja, idade mínima. Aí agora nós temos um rol. A idade mínima para a candidatura a presidente, vice-presidente e senador é de 35 anos. A idade mínima para governador e vice-governador é de 30 anos. A idade mínima para prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital é de 21 anos. E a idade mínima para se candidatar a vereador é de 18 anos. Tá bom? Então existem esse rol de idades. Vamos repetir? Condições de elegibilidade para o meu exercício da minha capacidade eleitoral passiva, ou seja, para que eu possa ser votado, para que eu tenha condições de ser candidato. Eu preciso ser brasileiro, nato ou naturalizado. Eu preciso estar no pleno exercício dos meus direitos políticos. Eu preciso ter alistamento eleitoral. Eu preciso ter domicílio na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Tá bom? São requisitos para que eu exerça a minha capacidade eleitoral passiva, para que eu possa ser candidato. Tá bom? Bom, do mesmo jeito que nós temos um rol de condições para ser candidato, a Constituição também traz um rol de impedimentos. Que é isso? Aqueles que não podem ser candidatos, aqueles que estão inelegíveis. Eles até podem votar, mas não podem ser votados. Então, eles não estão na plenitude dos seus direitos políticos. Tá? Quem são esses inelegíveis? O parágrafo 4º é bem claro e diz para a gente o seguinte: são inelegíveis, de cara, os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Inalistável, aquele que não pode se alistar, está lá no parágrafo 2º, não podem se alistar os eleitores, como eleitores os estrangeiros e durante o período militar obrigatório os conscritos. Então, se são inelegíveis os inalistáveis, eu tenho que não podem ser candidatos aqueles garotos que estão na prestação do serviço militar obrigatório, portanto conscritos, e os estrangeiros. Por quê? Porque são inalistáveis e os inalistáveis são inelegíveis. Ora, se não posso ter o título de eleitor para votar, também não posso ser votado. Além dos inalistáveis, também são inelegíveis os analfabetos. Ora, pessoal, é o mínimo, eu acho até que é muito pouco, né? Eu já debati isso com vocês, eu tenho para mim que alguém para ser vereador, ele precisava no mínimo, para ser vereador, ele precisava no mínimo ter o ensino médio completo, ele vai lidar com leis, ele vai ler o tempo todo, ele vai escrever o tempo todo, ele vai debater. Então ele precisava ter um ensino médio, e se possível um ensino médio em que se tivesse incluída a matéria de direito constitucional ou de ciência política. É o mínimo.
para o exercício de um cargo, você não conhece nada e vai representar toda a sociedade, vai fazer leis em nome dessa sociedade, né? É interessante a gente voltar a discutir isso. Mas a Constituição traz para a gente que ele tem que pelo menos saber ler e escrever, né? Bom, então os inelegíveis são os inalistáveis e os analfabetos de cara. Mas tem mais gente inelegível? Tem. Lá no artigo 7º diz o seguinte: são também inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, como é que o Sérgio Moro falou cônjuge? Não me lembro. São inelegíveis no território de jurisdição do cônjuge, do titular, aliás, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que quer dizer isso? Olha só. Veja, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Qual que é o território de jurisdição do prefeito da sua cidade? O município. Qual que é o território de jurisdição do governador? O estado. E, consequentemente, do presidente da República, o país. O vereador, o deputado estadual e federal e senador, etc., da mesma forma. Eles estão vinculados a um município ou ao estado e ali será a sua jurisdição. Então, dentro da jurisdição, do local onde você exerce um mandato eletivo, são inelegíveis a esposa, se o marido está no exercício do cargo, ou o esposo, se é a esposa que está no exercício do cargo. Se no caso temos uma prefeita, o marido está inelegível naquele território. Se por outro lado é a mulher, tá, vice-versa. Também são inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Ou seja, se eu sou prefeito da minha cidade, meu irmão está inelegível, tá? Mesmo que seja alguém adotado. Já não há mais diferença sobre isso. Se meu pai é prefeito, eu estou inelegível. Se meu pai é governador, eu estou inelegível. Ok? Bom, exceção para isso. A exceção é que se eu já sou titular de um mandato eletivo e sou candidato à reeleição, então não tem problema. Imagina, eu sou vereador na minha cidade. Meu pai tornou-se prefeito. Então nós estamos juntos desempenhando, ele o mandato de prefeito e eu o mandato de vereador. Eu poderei ser candidato na eleição que vem a vereador novamente? Sim, porque eu já sou titular de um mandato e agora sou candidato à reeleição. Então, nessa situação, eu posso ser candidato, tá bom? Imagine que o filho do governador seja já no filho do presidente, né, os filhos do presidente que exercem mandato, o Eduardo, que é deputado federal, ele poderá na próxima eleição ser candidato novamente a deputado? Sim, porque quando o presidente tomou posse como presidente da República, ele também tomou como deputado. Então ele poderá, ele não foi beneficiado teoricamente por isso. A ideia aqui é de evitar que aquele detentor do poder beneficie com o seu poder político e até financeiro o filho, a esposa, o parente que seja candidato, que ele use a máquina pública a favor da eleição de um ente familiar seu. Agora, se esse ente já é político também, se ele já foi eleito, se ele já está no exercício do mandato, ele tem o direito de se candidatar à reeleição, tá? Imagine que na cidade de Uruaçu o prefeito é o Valmir, né? Valmir Pedro. Imagine que um filho do Valmir Pedro seja vereador aí, só como exemplo. Nessa eleição ele poderá ser candidato à reeleição. Mas imagine que, como eu acredito que seja na realidade, que o Valmir não tenha um filho vereador. E agora o Valmir é candidato a prefeito novamente e a esposa dele resolva ser candidato, ou um filho dele resolva ser candidato. Não pode, tá? Então, na circunscrição
em que você exerce o seu mandato, um parente seu não poderá ser candidato. Um parente dentro dessa regra aqui da proximidade por afinidade ou consanguínea até o 2º grau. Tá bom? Ele não poderá ser candidato, exceto se ele já for titular de um mandato. Tá? Então esses são casos de inelegibilidade. Imagine que o prefeito da sociedade já foi reeleito e queira lançar o irmão dele como sucessor para a família continuar no poder. Não pode. Já tive vários casos práticos nesse sentido. Por quê? Porque o irmão que está no poder poderia beneficiar com o poder público a candidatura daquele que quer ser candidato, tá bom? Aqui tem um dado interessante, ainda no parágrafo 7, que diz o seguinte: os irmãos do prefeito, presidente da república, parentes, etc., ou de quem os haya substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Imagina que o prefeito era o João e o vice era o José. E aí, faltando 6 meses anteriores à eleição, o prefeito morre, o vice assume. Então, todo esse impedimento vai recair sobre o vice, que foi aquele que substituiu. Aí já é a família do vice que não poderá participar desse pleito aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida a respeito, vocês vão mandar para mim no WhatsApp, eu lá no Moodle, e eu vou esclarecer caso a caso. Inclusive, se você tiver algum caso prático aí na sua cidade, me manda, que eu terei o maior prazer de responder e dar isso como exemplo aqui, tá bom? Que mais? O artigo 8º diz: o militar alistável é elegível. Claro, nós falamos do militar conscrito, mas aquele militar, ou o policial militar, né, da nossa cidade, a polícia militar estadual, se ele tem condição de se alistar, ele também pode ser candidato, desde que atendida as seguintes condições: 1. Se contar com menos de 10 anos no serviço, deverá afastar-se da atividade. Ou seja, olha, eu fiz o concurso para a Polícia Militar, me tornei soldado da Polícia Militar e quero ser candidato. Posso. Sou eleitor, posso ser candidato. Só que se eu tiver com menos de 10 anos no exercício da função, eu tenho que ir para a reserva, ou seja, eu devo me afastar da atividade. Segundo, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Aí é o caso da reserva, tá bom? Então é preciso, a rapaziada que é polícia e vai se candidatar, tem que prestar atenção nisso. Na verdade, eu até falei errado. Aquele que tem menos de 10 anos, ele vai se afastar da atividade. Agora, se ele tem mais de 10 anos de serviço, ao ser eleito, ele será conduzido para a reserva, tá bom? Uma curiosidade que não está aqui, mas que a lei complementar estabelece, é que o militar ele não pode estar afiliado a partido político durante a atividade. Então, como que ele será candidato se eu preciso estar filiado a partido político para ser candidato, e o militar não pode filiar-se a partido político durante a atividade? Eu falei agora há pouco que para ser candidato eu tenho que estar filiado a um partido político pelo menos 6 meses antes das eleições. E o militar? Continua valendo a regra. O militar também tem que filiar-se a partido político. Só que, como ele não pode filiar-se durante o período de atividade, ele vai filiar quando? Ele só vai se filiar quando ele for escolhido em convenção. Então, um determinado partido quer lançar alguém que é sargento, tenente, etc., a um cargo político, ele vai fazer a convenção do partido, que vai acontecer lá no mês de julho, e a partir do momento que ele tiver o seu nome escolhido para ser candidato por um partido, aí ele vai se filiar a esse partido. Então, o prazo de filiação partidária é diferente para os militares. Militar não filia nos 6 meses antes do pleito, ele só vai se filiar no período das convenções. Aí, a partir desse momento, escolhido o candidato, ele se afasta do cargo que exerce na polícia e vai trabalhar para se eleger, tá bom?
Que mais? Bom, o artigo 9º diz o seguinte: a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos da sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, etc, etc. O que está dizendo aqui para você? Está dizendo, olha, além de todos esses requisitos aqui, a lei ainda pode trazer outros casos de inelegibilidade. Por exemplo, a lei complementar do ficha limpa. Não está descrito aqui na Constituição, mas como a Constituição permitiu que uma lei complementar pudesse trazer novos casos de inelegibilidade, existem outras inelegibilidades, por exemplo, pela lei de improbidade administrativa, pela lei do ficha limpa, que traz para a gente outros casos que não esses aqui, que pode levar alguém a ter os seus direitos políticos suspensos. Fechado nisso? Pessoal, eu quero que vocês façam para a gente, pode ser lá no Moodle, uma discussãozinha a respeito dos casos de elegibilidade e inelegibilidade, tá bom? Eu quero que vocês tragam para a gente exemplos, que a gente possa comentar isso lá no Moodle, tá bom? Qualquer informação nova que você puder trazer para a gente sobre elegibilidade e inelegibilidade vai ser muito útil para nós. Abraço fraterno, beijo no coração, tamo junto.